O assunto deste vídeo, e muito mais coisas, está no meu livro, também está aqui. Física Quântica na Vida Real, que é o produto dos meus 25 anos de pesquisas sobre a utilização da física quântica na prática. Um verdadeiro manual de utilização da física quântica na prática. O livro é escrito numa linguagem simples e objetiva, compreensível a qualquer um. Rigorosamente fiel à ciência. Nada de misticismo, nada de eu acho, nada de crenças populares. Tá certo? Este livro aqui é apenas eu que vendo através das minhas lojas, através do meu site de venda. Se você tiver interesse na aquisição deste livro, é só clicar no link que aparece aí embaixo. Tá certo? Este meu livro aqui, O Efeito Psíquico das Cores nos Ambientes, porque cor é fóton. E o fóton é o quantum da física quântica. Então, a física quântica, sendo uma física do quantum, é uma física do fóton. E sendo uma física do fóton, é uma física das cores. Os ambientes, através da reflexão do fóton, tornam-se ambientes quânticos quando interagem com a percepção visual. Há uma interação quântica entre o ambiente e entre a consciência da pessoa através da percepção visual via fótons refletidos da parede, da cor. Este livro aqui eu estudo 28 cores diferentes. No mundo inteiro não tem um livro que estuda tantas cores como este aqui. Rigorosamente científico. Este livro aqui te dá, capacita você a escolher a cor certa para o seu ambiente, para uma certa atividade. Escolher a cor certa para o seu ambiente para neutralizar um problema psíquico. A cor certa para um ambiente a fim de produzir psiquismo produtivo para certas atividades. Qual é a melhor cor para o ambiente de um artista? Para o ambiente de um engenheiro? Qual é a melhor cor para uma loja? Nesse sentido. 28 diferentes cores. Também está no meu site de venda. E você não vai encontrar em outro lugar. O assunto deste vídeo é epigenética quântica na medicina. Para nós sabermos o que é epigenética, primeiramente é necessário nós sabermos o que é genética. Uma definição bem generalizada, a genética é a ciência dos genes, obviamente. E os genes, eles são segmentos, são pedaços que compõem uma molécula de um ácido. O ácido desoxirribonucleico, que é o famoso DNA, né, que existe lá no núcleo da célula. O DNA funciona como uma espécie de uma central informacional, uma central de inteligência para os processos funcionais do organismo. Segundo a biologia, a inteligência da vida é determinada pelo funcionamento dos genes. Fundamentalmente é isso. Para a biologia, os genes contêm as informações necessárias para orientar a produção das proteínas, que compõem as estruturas do organismo, né? Estruturas determinantes
na formação de todo o organismo, as proteínas. Portanto, o DNA é quem coordena o desenvolvimento e o funcionamento das estruturas vivas. Isso segundo a biologia atual. A ciência do DNA é a biologia molecular, que surgiu a partir de 1953, com os trabalhos dos biólogos James Watson, norte-americano, e de Francis Crick, inglês, e que ganharam um prêmio Nobel por causa dessa pesquisa sobre o DNA. A partir de então, com base na biologia molecular, que surgiu em 1953, o DNA e os seus genes ganharam uma exagerada importância, podemos assim afirmar, no estudo das células e no estudo dos processos orgânicos. Ficou sendo a bola da vez, o DNA e os seus genes. De um modo geral, o DNA passou a ser praticamente a causa de quase tudo do que acontece no organismo. Tipo assim, tudo tem que pedir senha para o DNA. A partir de então, nesse grande encantamento produzido pelo DNA entre os biólogos, esse DNA passou a ter um significado verdadeiramente transcendente, até um significado metafísico, significado ontológico. Tão exagerada foi a importância que deram ao DNA. Pois, com base nessa biologia molecular, surgida em 1953, os biólogos passaram a acreditar que os genes eram a causa até mesmo de comportamentos psíquicos da pessoa. Já nem se tratava mais de processos orgânicos. E então, esses biólogos passaram a acreditar até na existência do gene do amor, na existência do gene do ódio, do gene da mentira. Passaram a acreditar na existência do gene do alcoolismo, no gene da timidez, no gene da arte, e assim por diante. Um exagero. O ser da criatura viva foi transformado nos genes. A biologia molecular praticamente transformou o ser humano numa molécula. Na molécula do DNA. É só você se informar nos textos especializados sobre o assunto, para saber sobre os absurdos que estão sendo afirmados sobre a função dos genes. Atualmente, o grande papa intelectual dos genes é o biólogo inglês Richard Dawkins, autor de muitos livros sobre este assunto. Livros como Deus, um Delírio. O outro livro dele, muito famoso também, O Gene Egoísta. Também tem outro livro, O Relojoeiro Cego. Ele produziu mais de 15 livros em título português. Michael B., bioquímico norte-americano, no seu livro A Caixa Preta de Darwin, ele desmonta magistralmente cada um dos absurdos afirmados por Richard Dawkins sobre o exagerado poder dos genes. Se você ler A Caixa Preta de Darwin, do bioquímico Michael B., você vai ver que os genes não têm a bola toda. Veja,
Os genes, o que eles são? Eu já falei, são partes de uma molécula. A molécula do DNA. Um ácido. Portanto, o DNA e seus genes são algo feito de matéria. É justamente aqui que surge o problema. De fato, como é possível os nossos sentimentos, as nossas sensações, os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas intuições, os nossos dons, os nossos carismas, como é possível que tudo isso seja produzido por uma molécula, por uma matéria, produzidos por um ácido? Se isso for verdade, então não é mais a mãe quem ama o seu filhinho. Quem ama o filhinho é uma molécula. Se for verdade, tudo isso que está sendo afirmado sobre o poder exagerado do gene, então, não foi Vivaldi quem compôs a maravilhosa sinfonia As Quatro Estações. Quem compôs esta sinfonia foi uma molécula. A molécula do DNA do Vivaldi. O gênio do futebol não foi Pelé. Foi uma molécula, um DNA. Esses são apenas alguns absurdos que resultam da teoria genética que atribui funções exageradas aos genes do DNA. É exatamente nisso que Richard Dawkins quer nos fazer acreditar, através do seu livro O Gene Egoísta. Estando fundamentada numa molécula, no DNA, a biologia molecular é uma biologia materialista. E o que é pior, tanto a neurociência quanto a medicina tradicional, ambas são epistemologicamente tributárias desse modelo de biologia materialista. Porém, na medida em que as pesquisas sobre a genética foram se aprofundando mais, ficou constatado que, nos processos fisiológicos, nem tudo é produzido pelos genes. Nem tudo tem o aval do DNA. As pesquisas evidenciam que estímulos vindos dos ambientes podem atuar sobre os genes. Verificou-se que esses estímulos podem ativar determinados genes e podem também desativar outros genes. E os genes não podem reagir. Eles se submetem ao poder desses estímulos que vêm do ambiente. O ambiente interno, externo, ou o ambiente psíquico interno. Por exemplo, coisas como hormônios, substâncias químicas, costumes, hábitos, por exemplo. Tudo isso tem o poder de atuar sobre os genes, excitando-os ou inibindo-os. Por exemplo, a mãe rata, a ratazana, quando ela tem filhotes, ela lambe os seus filhotes. E as pesquisas mostram que esses filhotes de ratinhos que foram lambidos, quando eles se tornam adultos, eles são muito competentes para fugir de predadores. São muito competentes para suportarem situações de estresse, de perigo.
de falta de comida, a lambida da mãe rata capacita os seus filhotes para a vida. Tá certo? E esses filhotes que ficam adultos transmitem para os seus filhos esta capacidade que surgiu com a lambida da mãe. Os netos também são beneficiados pela lambida da avó. E isso tudo é feito sem pedir senha para o DNA. Ou seja, os genes não são aplicativos para tudo. Os genes têm muitos limites. Isso significa que existem processos orgânicos que não são determinados pelo DNA, nem pelos genes. Portanto, existe um poder que está acima dos genes. Que são esses estímulos, que vêm ou do ambiente externo ou do ambiente psíquico interno. É aqui que entra a epigenética. A epigenética é a ciência que estuda os fatores orgânicos que não estão sujeitos à ação dos genes. Por isso que já é o nome, né? Epi, é aquilo que está fora. Através da epigenética, características e processos são transmitidos de pai para filho, sem a participação do DNA. É isso que caracteriza um fator epigenético. Exemplo da lambida da rata, como eu já falei, né? A lambida torna a prole mais apta, com exceção dos filhotes não lambidos. A pesquisa mostra que os filhotes que não receberam a lambida da mãe não se capacitam para suportar situações de estresse, de perigo, né? Identificação do predador. Os filhotes transmitem para a sua prole essa potenciação. Por isso é hereditário. E aqui o gene não entra no esquema. É a saliva da rata que possibilita essa capacidade de superar situações de estresse. Essa capacidade é transmitida hereditariamente. Isso não passa pelo DNA. E isso é um fator epigenético. Para poder atuar, um fator epigenético não pede senha para os genes. Não é verdade que os genes podem fazer tudo. Portanto, não é tudo verdade o que Richard Dawkins afirma sobre os genes. Vou repetir. A epigenética é a ciência que estuda os fatores que atuam por fora do DNA. E a consciência é um desses fatores. É aqui que a física quântica entra no esquema da epigenética. É aqui que entra a epigenética quântica, através do fator consciência. Basta lembrar a úlcera que surge quando a pessoa constantemente se alimenta num estado de tensão, estado de conflito. Isso com o tempo gera úlcera. Todo mundo sabe disso. Basta lembrar também a imunidade que aumenta quando a pessoa vive sempre bem-humorada. O bom humor aumenta a imunidade. Isso é um fator epigenético. Basta lembrar também o exemplo clássico do placebo, por meio do qual constata-se uma interferência direta da consciência ou da mente sobre o processo orgânico. A epigenética quântica, agora se trata de epigenética quântica, estuda os processos epigenéticos fundamentados na física quântica, obviamente, mas com base na consciência. Aqui tem um aspecto bastante importante. No processo epigenético,
nós sempre vamos encontrar um fator quântico atuando, sempre. E aqui eu utilizei grande parte da minha vida, durante esses 30 anos que eu venho estudando a física quântica na prática, para chegar a esta conclusão. Onde existe um fator epigenético atuando, aí também existe um fator quântico. E este fator, ou é uma correlação quântica que atua, ou é um efeito não local, ou é um emaranhamento quântico, ou é uma ressonância quântica, por exemplo. Mas sempre tem um aspecto quântico, onde ocorre um processo epigenético. Veja o caso da lambida da rata, por exemplo. Qual é o fator quântico envolvido ali? Eu explico. O fator quântico aqui é o vínculo forte, protecionista, até afetivo, entre a mãe e os seus filhotes. Que nós humanos, isso é uma relação de amor. Isso é correlação quântica. A relação, esse vínculo forte entre a mãe rata e os seus filhotes. Isso é uma correlação quântica, um fator quântico presente num processo epigenético. Outro exemplo, o caso do efeito placebo também. No caso do efeito placebo, o fator é o poder que a mente tem de excitar, materializar o processo da cura. Eu digo materializar porque a substância, o princípio curativo não foi tomado, foi tomado água com açúcar. E a mente é que colapsou o princípio ativo da cura. Um caso de colapso da função de onda. Presença do fator quântico num processo epigenético. Tá certo? O colapso da função de onda que materializa o mecanismo metafísico da cura envolvida no processo. Eu poderia citar ainda uma infinidade de outros exemplos da minha pesquisa, de fatores quânticos que sempre estão presentes num processo epigenético. Como eu já disse, é através da consciência da pessoa que a epigenética ganha um fundamento quântico. Isso é importante você entender. E então se torna epigenética quântica. Veja, o quantum é a menor energia de uma coisa. Isso significa que o quantum exprime a essência das coisas. Porque a menor parte, a parte individual, indivisível, é a essência. No caso, o quantum exprime a essência física das coisas. A física quântica é a física do quantum. Portanto, a física quântica é uma física das essências. Porque o quantum exprime a essência. Eu tenho enfatizado bastante essa explicação. E se você entender bem isso, você vai entender por que a física quântica pode ser utilizada na realidade humana. Claro, a essência humana é a consciência, ou o espírito. Portanto, sendo uma física da essência, a física quântica é também uma física da consciência, ou uma física do espírito. Isso é uma prova irrefutável de que a física quântica também pode ser utilizada na realidade humana. É uma lógica forte e presente aqui. Isso prova que a física quântica está presente nos processos epigenéticos, porque a realidade humana transcorre na consciência, transcorre no espírito, a realidade humana. E os processos epigenéticos ocorrem aí, na realidade humana. E a consciência, que é a realidade humana, está correlacionada com a física quântica, através do colapso da função de onda. Portanto, a física quântica pode ser utilizada epigeneticamente, também na medicina, também na cura das doenças. Pode ser utilizada nas terapias, na medicamentação. O que é importante destacar é que
tratando-se de epigenética quântica ou medicina quântica, isso não significa afirmar que a física quântica cura as doenças. Isso é muito importante. Também não significa afirmar que a medicina convencional ou as terapias devam ser abandonadas, devam ser dispensadas. Não é isso. É importante saber que a epigenética quântica não cura as doenças. Mas então o que ela faz? Ela apenas excita e potencializa no organismo os mecanismos da cura. Ela atua nos mecanismos da cura, potencializando-os, dando amplitude. Através da epigenética quântica, o organismo fica mais receptivo e assimila com mais eficácia tanto as terapias quanto os medicamentos. Os mecanismos de cura ficam mais sensíveis com a utilização da física quântica, por meio da consciência. E assim se constata que a epigenética quântica é, de fato, um importante fator coadjuvante do processo da cura. Vou repetir. A epigenética quântica opera através da consciência, assim como a física quântica. A física quântica é uma física da consciência. Através das relações entre a mente e os processos orgânicos. Através da relação entre a mente e as células, entre a mente e os órgãos. É por aí que a epigenética quântica atua. Os médicos e os terapeutas deveriam ter conhecimentos sobre metafísica humana. Infelizmente, eles não têm esse conhecimento. Isso nem faz parte do currículo de medicina. Se eles tivessem esse conhecimento sobre metafísica humana, eles saberiam que a vida humana transcorre em diferentes níveis de realidade. Em filosofia, isso é ensinado numa disciplina chamada antropologia filosófica. A realidade humana transcorre sempre no nível do ser da pessoa, no nível da espiritualidade. Homo sapiens. E aqui inclui os processos mentais, cognitivos, intuitivos. Então, o Homo sapiens é uma dimensão que tem muitos processos epigenéticos. Por exemplo, outra dimensão onde ocorre a realidade humana, que é a dimensão da razão, homo rationalis, em antropologia filosófica. Fatores epigenéticos surgem através da racionalidade. Quando você compreende profundamente como funciona o processo da cura, como funciona o processo terapêutico, o processo da medicamentação. Então, se o médico, o terapeuta, informar para o seu paciente como se dá o processo da cura, e o paciente compreender isso, não conhecer, mas compreender. Compreender é mais do que conhecer. Eu ensino muito isso, a compreensão como uma coisa importantíssima em física quântica para colapsar um projeto. Quando o paciente tem a compreensão, como funciona o processo de cura, como a doença atua naquele órgão, isso é um processo epigenético. Isso ajuda na cura. Porque a mente está assumindo o comando. A realidade humana transcorre no nível também da cultura. Homo culturalis. Onde ocorrem muitos fatores epigenéticos. Através das crenças. Através dos costumes. Através das tradições. Quando eu fui engenheiro da Petrobras, e eu trabalhei
no projeto Samarco, 410 quilômetros de minério-duto. Minério-duto pegava um minério lá no interior de Minas Gerais, na mina em Germano, e levava até no Pontal do Umbu, lá no Porto do Cubatão, do Espírito Santo. E eu trabalhava com canteiros de obra no meio do mato, tinha muito urutu, muito cascavel. E a gente trabalhava com 2.000 peão. Então eram frequentes as mordidas de cobras venenosas, urutu, cascavel. E a maioria daqueles peão criado lá no meio do mato não queriam médico. Nós tínhamos até ambulatórios médicos nos canteiros de obras. Alguns deles iam na benzedeira. E o infeliz não morria. Ficavam, mas não morria. Alguns, nem surgiu o efeito maléfico. Processo epigenético na parada, produzido por estado de crença. Colapso da função de onda. Processo quântico na parada. No nível da sociedade, por exemplo, homo sociales. Aí nesse ambiente ocorrem muitos processos de cura, né? Fatores epigenéticos através do amor, que o homem não é uma ilha. A humanidade não se completa se a pessoa não se relacionar com outros humanos. Numa ilha, um ser humano não fica totalmente humano. O ser humano tem que ter relações afetivas, relações de afetividade, tem que ter relacionamentos de amizade. Este ambiente tudo gera fatores que são epigenéticos. Por exemplo, no nível da religião, homo-religiosos, ocorrem também muitos fatores epigenéticos. Muitos processos de cura. Através do fator da fé. A fé é um efeito poderoso que produz colapso da função de onda dos mecanismos da cura. No nível do lazer, homo ludens, em antropologia filosófica, ocorrem muitos fatores epigenéticos relacionados com a cura, através do bom humor, né? O aspecto lúdico, o homo ludens, implica no bom humor, na alegria, viver com alegria. Isso aumenta a imunidade. Isso é comprovado já pelas pesquisas. No nível da vontade, né? Homo volens, vontade quer dizer volição. Fatores epigenéticos também ocorrem através do querer, do desejar a cura, do querer, ter vontade. Isso dá um input nos processos terapêuticos. Através de todos esses fatores, de todos esses níveis de realidade, as pessoas têm experiências quânticas epigenéticas. Todos esses níveis de realidade se expressam através do ser da pessoa, através do seu espírito. O ser da pessoa é maior do que o seu organismo. Infelizmente, ocorre que a medicina tradicional é uma medicina apenas do organismo. Não é uma medicina do ser. Não é uma medicina do espírito. E o ser contém mais coisas do que processos orgânicos, que são esses fatores epigenéticos de fé, de desejo, que eu acabei de falar. Por isso, no prontuário do paciente, também devem constar informações biográficas do paciente. Informações sobre experiências traumáticas, sobre medos que o paciente tem, mágoas passadas, traições, revoltas, complexos, crenças limitantes, experiências negativas, por exemplo. Então, o médico terapeuta tem que investigar esses domínios
epigenéticos na hora de fazer o diagnóstico da doença. Então, uma medicina com base na epigenética quântica tem um prontuário médico bem diferente. Porque aí entra elementos biográficos, elementos mnemônicos, elementos psíquicos, elementos mentais, além dos elementos fisiológicos. Tá certo? É uma coisa holística, pois tudo isso pode gerar processos epigenéticos e que podem ser minimizados ou neutralizados por meio de processos quânticos, através da consciência do paciente. Aqui, no caso, é a epigenética, processos epigenéticos negativos, que podem ser processos epigenéticos positivos ou negativos. Vou repetir. O ser da pessoa é maior do que o seu organismo, é maior do que a sua fisiologia, é maior do que a sua homeostase. Além do organismo, também o ser do paciente tem que ser curado. Não é só o organismo que tem que ser curado. Na maioria das vezes, a causa não está no organismo. Está no ser, no espírito, na consciência, no psíquico. E a física quântica introduz a consciência, introduz o psiquismo através do processo do colapso da função de onda. É nesse processo, como vimos, a epigenética quântica é bastante eficaz, pois ela aumenta a sensibilidade do paciente para a recepção da terapia, a sensibilidade para a recepção da medicamentação, a sensibilidade para a recepção da cirurgia. E assim, consequentemente, a epigenética quântica contribui para a cura da doença. Se você é terapeuta, se você é médico, se você é enfermeiro, se você trabalha com processo de reabilitação, processo de cura, você trabalha com recuperação de drogados, reflita sobre isso. A contribuição da física quântica para uma epigenética quântica utilizada na medicina.